Olá pessoal, então a gente vai começar aqui a primeira aula então do curso de Física do Laser, né? Então vamos começar aqui com uma introdução geral ao laser que a gente vai falar aí nesse curso. Bom, então inicialmente, né, uma visão assim bastante simplista, o que é o laser, né? O laser nada mais é do que um dispositivo capaz de amplificar luz, tá bom? Então ele funciona como um amplificador qualquer. Então ele tem aqui um meio, né, que a gente chama de meio laser ou meio de ganho ou meio ativo, que é na verdade o material responsável por amplificar a luz. Então imaginando que a gente tem aqui uma intensidade de luz I0, ao passar por esse meio de ganho, ela sofre um aumento, aumenta a intensidade para um valor I1, por algum processo aqui, no caso um espelho, isso retorna aqui por esse meio de ganho, de tal forma que amplifica-se novamente e sai daqui uma intensidade I3 ao atravessar aqui o teu meio laser. É claro que no caso do laser, né, que é uma luz, então o que nós temos aqui é um espelho, reflector 100%, e aqui um espelho que com uma reflexão abaixo de 100%, porque para que isso seja utilizável, né, uma fração dessa radiação tem que sair aqui da sua cavidade, certo? Então a gente na verdade diz o seguinte, que a gente tem o que a gente chama de laser ou de ação laser, né, quando o feixe ele aumenta, né, o feixe luminoso ele aumenta a sua intensidade depois de dar uma volta, ou seja, toda vez que a intensidade incidente aqui, né, a intensidade no início da volta for maior ou pelo menos igual, né, à intensidade I3, ou seja, melhor dizendo, a intensidade I3, né, tem que ser, quer dizer, depois de uma volta, a intensidade I3 tem que ser maior ou igual à intensidade zero. Se ela for maior é porque depois de uma volta houve ganho, né? Se ela for menor é porque não houve ganho. Se for igual é porque está ali no limiar de ganho, como a gente chama. Bom, obviamente, né, laser todo mundo sabe o que significa, né? É um acrônimo que significa Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, onde então o mecanismo, né, que você tem aqui no teu meio de ganho responsável pelo ganho, né, por essa ação de aumentar a intensidade luminosa, é o mecanismo de emissão estimulada. Bom, isso aqui é basicamente o princípio bastante fundamental do laser, e é claro que o que a gente vai dizer aqui, que a gente vai estudar nesse curso, é um pouco de quais são os fundamentos por trás do nosso meio laser, né, do nosso meio de ganho, do nosso meio ativo, e um pouco também a respeito da nossa cavidade ressonante, que nesse caso simplista aqui é constituída por esses dois espelhos. Bom, o que acontece? Nesse caso que eu expliquei, então, depois de uma volta, se a intensidade I3 for maior do que a intensidade zero, a gente pode dizer que a gente teve ganho, naquele sistema ideal que eu estava mostrando para vocês. Acontece que, em geral, a gente pode ter perdas dessa cavidade, quer dizer, ao dar uma volta, a intensidade ela pode ser um pouco diminuída. E o que pode levar a essas perdas? Existem alguns mecanismos de perda, por exemplo, a absorção. Ao atravessar lá, a parte da luz pode ser absorvida. Espalhamento. Se você não tiver materiais ideais ou meio ideal, luz pode ser espalhada e não circular ali pela sua cavidade. A própria reflexão no espelho, ela pode não ser ideal. Então, se ela não for ideal ou se ela for maior do que o desejado, a reflexão é uma forma de você perder luz. E se essas perdas totais forem maiores do que os ganhos, você não vai ter um ganho efetivo na tua cavidade. Então a gente diz que a gente vai ter laser, né? Vai ter ação laser, se em uma volta o ganho introduzido pelo meio ativo for maior do que as perdas totais da sua cavidade. Então isso daqui, na verdade, para qualquer tipo de laser, é o que tem que acontecer. Tem que ser um material, tem que ser um sistema onde o meio de ganho ele vai proporcionar um ganho que seja maior do que todas as perdas que a tua cavidade possa exibir. Bom, muito bem. Então vamos começar agora estudando. Então isso é um princípio bastante geral assim do laser. Então para qualquer laser funcionar, tem que ter um meio de ganho. Esse meio de ganho vai funcionar por emissão estimulada. A gente vai conversar sobre isso durante o curso. Mas além disso, a gente sabe que a radiação,
para que haja, né, para que isso funcione, a gente já acabou de conversar agora, que os ganhos tem que ser, o ganho tem que ser maior do que as perdas. Bom, para a gente falar um pouco aqui da radiação laser, então a gente vai ter que conversar um pouco aqui a respeito da interação da luz com a matéria. Ou seja, para a gente entender quais são os conceitos e as ideias da física, né, que estão por trás aí do laser. Bom, na verdade, as propriedades do laser elas acabam estando relacionadas a uns mecanismos básicos, né, dos sistemas atômicos, que são a absorção e a emissão, tá bom? Então a gente quer saber como é que é a interação desse nosso sistema atômico com a radiação eletromagnética. E basicamente isso se dá via absorção da radiação eletromagnética pelo teu sistema atômico e a emissão de luz por esse seu sistema atômico. Então isso aqui basicamente, né, aqui, né, dentro disso estão os conceitos fundamentais do laser. Bom, do ponto de vista assim, de fundamentação teórica, o que nós vamos ter que estudar aqui, né, nessa parte logo inicial aqui do curso, é Planck, né, que estudou a distribuição espectral da radiação térmica, né, o famoso corpo negro, e o Einstein, que introduziu o conceito de emissão estimulada, onde ele combinava aqui, né, conceitos vindos de Planck com a distribuição de Boltzmann, tá bom? Então, essas duas coisas juntas aqui, né, a distribuição espectral de corpo negro mais o conceito de emissão estimulada introduzido pelo Einstein, na verdade estabelecem aí o que nós estamos chamando aqui dos fundamentos teóricos, né, que permitem então descrever como é que funciona um laser. Bom, muito bem. Então vamos iniciar aí com a radiação de corpo negro, né? Então vamos lá. O que seria o corpo negro? Então basicamente o corpo negro é um corpo em equilíbrio térmico que está a uma determinada temperatura T. Como alguns de vocês já devem ter visto quando estudou radiação de corpo negro lá no curso de Física Moderna, quando você tem um corpo negro, então aquele corpo que está ali a uma determinada temperatura T, o que você quer, na verdade, é descrever qual que é a energia emitida por aquele corpo, que nós vamos estar chamando aqui então de ρ, como sendo aqui a nossa energia por unidade de volume, ou também, né, densidade de energia, tá bom? Então eu quero saber, para uma certa temperatura T, qual que é o espectro, né, dessa energia. Então aqui a Ni é a frequência que a radiação é emitida. Então essa energia emitida por esse corpo negro, né, como é o espectro dessa emissão. Então a gente esquenta lá um determinado corpo, ele vai emitir diferentes cores, né, com um certo máximo de frequência em diferentes pontos do espectro, dependendo da temperatura, como vocês já viram lá no corpo negro. Bom, vamos pegar aqui alguns resultados experimentais só para explicar. Então vamos imaginar aqui uma fornalha, né, que seria um corpo negro. Então experimentalmente o que pode ser feito? Você pode captar a energia emitida, jogar aqui num detetor e determinar como é que é a intensidade total emitida, né? Não espectralmente resolvida, não quanto você tem por unidade de frequência, por unidade de comprimento de onda ou para cada cor, mas como é que isso, a energia total desse corpo aqui, depende da temperatura, por exemplo. A energia total emitida depende da temperatura. Essa daí, lá em 1879, foi a famosa lei de Stefan Boltzmann, né, que mostrou que a radiância total W aqui emitida pelo corpo negro, ela ia com a temperatura a quarta, tá bom? Onde esse sigma aqui era a constante de Stefan Boltzmann, tá bom? Então essa foi a primeira observação experimental que foi feita acerca do corpo negro. Bom, ainda experimentalmente, o que você poderia fazer, né, por exemplo, com o auxílio de algum elemento difrativo aqui, por exemplo, uma grade, uma rede de difração ou mesmo um prisma, você poderia, além de medir a intensidade, você poderia medir o espectro emitido. Então você pegava essa luz, coletava toda essa luz, jogava numa rede de difração, você abria o espectro, e aí você botava uma fenda aqui e um detetor, de tal forma que você ia medir então quanto você tem de energia, né, ou de energia por unidade de área, para cada diferente cor, diferente frequência do teu corpo negro. Bom, pois bem, alguns resultados aqui só ilustrativos, né? Então as pessoas observavam aqui que, por exemplo, quando você tinha um corpo negro aqui a 12.000 kelvins, né, você via aqui que
aqui tá só para indicar o espectro eletromagnético, né? Você via que o máximo de emissão dava aqui na região do azul. À medida que você abaixava a temperatura para 6.000, já dava aqui mais na região do verde. À medida que a temperatura agora ia para 3.000, você já começava a observar que esse máximo dava aqui na região do infravermelho próximo, por volta aqui de 1.000 nanômetros, tá bom? Além disso, você observava um espectro que tinha mais ou menos essa cara aqui, né? Ele subia abruptamente, depois ele descia de uma maneira que mais branda um pouco, mas sempre tinha um pico. Então isso aqui era a curva típica de emissão de um corpo negro. Muito bem. Baseado nesses resultados, né, tem duas leis importantes aqui. A primeira, de 1893, é a tal da lei do deslocamento de Wien, que vocês já viram lá em física moderna, né, quem fez física moderna, aonde você conseguia relacionar a posição do máximo aqui da curva espectral da emissão da radiação de corpo negro e a da temperatura daquele corpo negro, que isso aqui era uma constante. Então, lambda máximos vezes T era uma constante, ou se você preferir escrever esse lambda como frequência, né, Ni máximo era proporcional à temperatura, onde essa constante que aparecia aqui ficou conhecida como a constante de Wien, né, que é mais ou menos isso daqui, né? Quando, à medida que você vai aumentando a temperatura do teu corpo negro, a frequência do máximo vai aumentando, né? A frequência do máximo vai correndo para a direita aqui. Então ela vai aumentando, ou seja, frequência maior, mais para o azul, né? Então o teu corpo vai emitindo mais para o azul. E a integral dessa curva aqui, né, te dá a energia total emitida, que vai com sigma até a quarta também, como a gente já comentou agora há pouco. Bom, além disso, o Rayleigh Jeans, eles tentaram então usar a teoria clássica para calcular aqui como era esse espectro de emissão de um corpo negro, né? Então, basicamente, o que eles fizeram, o que eles tentaram fazer, né, ou fizeram, melhor dizendo, né, o que o Rayleigh Jeans fizeram, foi usar a teoria clássica. Basicamente, o que eles fizeram foi, imaginando lá uma cavidade, né, eles contaram o número de modos que tinha nessa cavidade, imaginaram então que essa cavidade estava em equilíbrio térmico e, portanto, cada modo, né, possível dentro dessa cavidade ia contribuir com uma energia lá que era kT, tá bom? Ao fazer isso, então, eles chegaram nessa expressão, tá bom? Então tem aqui isso aqui, basicamente é a densidade de modos, esse 8π ao quadrado sobre c ao cubo é a densidade de modos da cavidade, kT, né, é a energia média pelo teorema da equipartição. Muito bem. Obviamente isso aqui não dava certo, né? Então se você plotar, fizer o gráfico aqui desse comportamento de Rayleigh Jeans, você vê que ele simplesmente dá uma curva que só sobe aqui, tá bom? E isso daí acabou sendo conhecido como a catástrofe do ultravioleta, né? Porque à medida que você aumentava a frequência, né? Observando que aqui está em frequência, né? Não em comprimento de onda, você via que ela, na verdade, ela não concordava, né? Então você vê que, primeira coisa, né? Primeiro que a curva ela não é fechada, então não tem como você calcular a energia, né? Então aqui não é que você não tem como calcular, mas se você calcular que é a integral da energia, você vai dar uma energia infinita, né? Ou seja, né, a energia vai para infinito quando a frequência aumenta, digamos assim. O que obviamente não faz sentido, né? Que essa aqui então que foi chamada de catástrofe do ultravioleta, porque à medida que você vai vindo para frequências mais altas, que é a ultravioleta, a curva ela não é contida, né? E a área debaixo da curva ela é divergente, né, em contraste aqui com o resultado esperado, né, que seria uma curva que aí você consegue calcular que vai dar um valor diferente de infinito, vai dar um valor calculável aqui, certo? Muito bem. A partir daí, então só aqui fazendo mais um pequeno comentário, nessa teoria clássica aí, que é esse cálculo dos modos na cavidade, como eu já disse anteriormente, ela não dava certo, né? Essa era a conta aqui, então era uma falha da teoria clássica, e aí no final das contas era uma coisa muito simples de se fazer, não tinha como você classicamente tá errando isso, porque na verdade você tem uma cavidade, calcula o número de modos da cavidade, toda essa teoria clássica era bem estabelecida, então isso aqui não tinha muita coisa para estar falhando, tá bom?
uma cavidade de equilíbrio térmico, princípio da equiparação de energia, certo? Cada modo aqui contribui com kT e é isso que a gente tem, tá bom? Mas, né, se você observasse aqui, para baixas frequências, né, então lá para o infravermelho, mais ou menos concordava, né? Então ela não descrevia de forma nenhuma, a teoria diverge, a curva experimental é uma curva que tem um máximo e depois diminui, e assim por diante, mas concorda para baixas frequências. Então essa é a única coisa que a gente pode dizer de positivo a respeito aqui da teoria clássica de Rayleigh-Jeans. Bom, e isso então gerou esse problema e não tinha muito como resolver, porque como eu disse, a teoria clássica era simples o bastante para não ter nenhum erro acontecendo. Bom, até que em 1900, Planck, ele na verdade propõe a quantização da energia, né? Onde ele diz então que a radiação que está sendo emitida lá pelo corpo negro, por exemplo, ela vai ser feita em pacotes. E cada pacote vai ter uma energia E que é hν, ou seja, você só vai ter energias em múltiplos desses hνs aqui, né? Então você pode emitir ou a energia E igual a hν, ou E igual a 2hν, E igual a 3hν, e daí vem então a história da quantização da energia, onde esse H que aparece aqui é a constante de Planck. Muito bem. Ao fazer então essa conta, Planck fazer essa proposta da quantização de energia, né? Então basicamente o que ele está quantizando aí são os níveis da matéria, né? Então você está quantizando que a energia emitida só vai acontecer nesses pacotes de energia muito bem definidos, tá bom? Bom, então, ao fazer isso, você encontra aqui o que nós chamamos da lei de Planck para o corpo negro, né? Que na verdade fornece uma função que dá um pico, exatamente como era esperado experimentalmente, num determinado comprimento de onda, tá bom? E aí aparece essa constante aqui, que acaba sendo encontrada fazendo aqui o ajuste, por exemplo, dessa teoria com esses dados experimentais, aí surge então a constante aqui de Planck, tá bom? Bom, pessoal, basicamente, né, o que o Planck fez aqui ao fazer essa conta foi uma coisa bastante coerente com o que se imaginava na época. Novamente, você calcula aqui os modos, você calcula a densidade de modos, né, que é quantos modos você tem por volume e por unidade de frequência, né, que era a mesma conta que foi feita pelo Rayleigh-Jeans, e ele não mudou nada, ele não mudou a distribuição de Boltzmann, ele não mudou nada, ele só dizia o seguinte, que você tem lá, a matéria são vários osciladores, tá bom? E que, portanto, a energia desses osciladores agora vai ser quantizada, como eu falei lá atrás, por E vai ser igual a NhνI, e não vai ser mais um contínuo. Então é como se a gente tivesse aqueles elétrons da tua matéria. Se você imaginar classicamente, eles podem oscilar com qualquer frequência e, portanto, eles podem emitir com qualquer frequência. O que o Planck está dizendo, né, não, agora os seus elétrons da matéria ali, que você está esquentando, seu corpo está numa certa temperatura, elétrons vão oscilar, mas eles só vão emitir com determinadas frequências, tá bom? Então não existe mais um contínuo de frequência. Então é como se você pudesse fazer com que aqueles elétrons oscilassem ou numa frequência, ou em outra frequência, ou em outra frequência. Então você está quantizando os estados de energia da matéria, né? Os estados de energia ali dos teus elétrons da tua matéria. Então basicamente o que ele faz? Ele, na fórmula de Rayleigh-Jeans, né, comparando lá com a fórmula de Rayleigh-Jeans, ele simplesmente troca aquela energia média, que era kT, por essa energia média, que é hν, sobre E elevado a hν sobre kT menos 1. E H, então, é a constante de Planck, que foi proposta, então, portanto, por ele, que é encontrada lá pelo ajuste, tá bom? Então, basicamente, o que ele faz é que agora você considera, em vez de você fazer uma somatória para calcular a energia média, ao invés de você fazer uma integral para calcular a energia média, você tem que fazer uma somatória para calcular a energia média, e aí, portanto, você vai encontrar essa nova energia média que vai ser dada por essa expressão. Muito bem? E isso resolvia o problema.
como eu demonstrei aqui atrás, ou como eu mostrei aqui atrás, essa expressão, que é a expressão total, ela dá uma curva aqui que é exatamente igual à curva que se esperava, e além disso ela tem as características desejáveis, né? Primeiro de tudo, então quando HNI sobre KT é muito menor do que 1, né? Ou seja, para baixas frequências, né? O que acontece, né, quando você tem baixa frequência ou, se você preferir, altas temperaturas, né? Isso daqui leva à fórmula de Rayleigh-Jeans. Então ela concorda com a teoria clássica para baixas frequências, né? Ou para altas temperaturas, que é aquele comecinho da curva que a gente falou lá atrás. Então ela concorda com a teoria clássica, que é uma coisa bastante interessante. Além disso, ela concorda com o Stefan Boltzmann, né? A radiância total daquela curva, ela cresce com t à quarta. Se você fizer aquela integral, ela cresce com t à quarta, como vocês já fizeram em física moderna. Eu estou fazendo isso aqui meio rapidamente, porque eu sei que muitos de vocês já viram, e quem não viu também vai poder ver isso com um pouco mais de calma no curso de física moderna. Bom, então ela concorda com Stefan Boltzmann também, o que é um negócio legal. Ela vai com sigma t à quarta. Então tem uma teoria que ela concorda com a teoria clássica, ela concorda com as observações experimentais quando você olha a radiância total. Além disso, ela concorda também com a lei do deslocamento de Wien, né? Ou seja, o pico desloca para altas frequências com a temperatura. Então o pico dessa curva vai para o azul com a temperatura, tá bom? Então, isso daqui são coisas importantes para a gente conversar aqui a respeito do desenvolvimento do laser. Então, agora a curiosidade talvez fica, nossa, mas o Kleber está falando de corpo negro, né? O que o corpo negro tem a ver com laser? Então a gente vai começar a entender isso a partir da próxima aula. Então aqui era só para fazer uma revisão rápida sobre corpo negro, para vocês relembrarem alguns aspectos, para a gente entender então que esse conceito da quantização de energia introduzido pelo Planck, né? Da quantização dos estados de energia da matéria introduzido pelo Planck, é um dos conceitos fundamentais, é um dos alicerces da teoria necessária e inicialmente, da teoria inicial, né, necessário para o entendimento aí, dos fundamentos do laser. Bom, pessoal, eu vou parar essa pequena aula por aqui, onde a gente só fez uma revisão rápida aqui então sobre o corpo negro. E aí na próxima aula eu vou ligar isso então ao Einstein, né, de uma certa forma, a questão da emissão estimulada proposta pelo Einstein. E aí isso tudo vai começar a dar os fundamentos aqui do laser.